Olá pessoal, vamos fazer aquele estudo semanal dos ativos para a gente ficar de olho na próxima semana. Antes de prosseguir, eu já vou pedir para que vocês deixem aquele like, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para continuar recebendo novas notificações. Eu vou começar aqui pelo SP500, vou fazer um movimento inverso hoje. SP500 continua lateral, ainda para mim é aquele padrão de alargamento. Então seria essa situação aqui em que ele fica trabalhando aqui, tocando nessas regiões. Então, por enquanto, aqui nada para se fazer na SP500. Nasdaq avançou um pouco. Então, aqui o índice ele avança, porém, aqui para mim ele me demonstra uma possibilidade aqui de uma cunha ascendente, que seria aqui um padrão de reversão. Continuar acompanhando aí a movimentação da Nasdaq. E o Dow Jones ele não consegue vir para cima. Caso ele venha perder aqui essa região, ele vai acabar projetando aí um pivô de baixa. Então, de repente, aí Dow Jones pode acabar vindo para baixo. E a gente vai ver uma divergência dentro aí dos índices das bolsas americanas. Antes de continuar, também preciso lembrar vocês que não é recomendação de compra ou venda. São apenas os estudos semanais que eu realizo. Aqui, o minério de ferro. Ele chegou numa região aqui bem importante para mim. Eu vou ficar de olho se ele consegue armar aqui um pivô de alta. Vou considerar aqui uma possibilidade de reversão. Porém, aqui ainda a gente tem a média móvel de 20 apontando para baixo. Então, nessa situação aqui seria uma tentativa aí de operação contra a tendência, apesar da gente não operar, né, o minério de ferro. Mas, de repente, aqui, se formando um pivô de alta, pode acabar ajudando aí a Vale, CSN, entre outras ações aí na Bolsa Brasileira. E aqui o petróleo, por enquanto, ainda não dá nenhum sinal de recuperação. Eu me recordo que eu havia comentado aqui a possibilidade de um fractal 5.3. Então aqui, caso ele venha fazer um pivô, eu ainda não consideraria uma possibilidade realmente de reversão. E sim que isso aqui seria um movimento de uma onda 1, aqui uma onda 2 para estar armando uma onda 3. E aí sim confirmar o fractal 5.3. Por enquanto aí teria que aguardar. Então por enquanto aí nada para se fazer também no petróleo. E aqui o Bitcoin, realmente ele vem querendo, né, confirmar aquele padrão de ombro, cabeça, ombro. Na verdade aqui já confirma, né, como ele vem para baixo aqui dessa região aqui que seria a linha de pescoço. Então ele praticamente confirma um padrão de reversão. O alvo seria você projetar essa perna aqui para baixo, projetada em 100%. Só lembrando que o ombro, cabeça, ombro, ele não é tão forte quanto o ombro, cabeça, ombro invertido. Então ele tem aí algo em torno de 60% de chance de atingir o alvo. Então aqui bem rapidinho no exterior seria isso. Agora vamos passar aí para as ações da Bolsa Brasileira. Estou começando aqui falando do Ibovespa, ele chega naquela região de topo desse canal aqui. Nessa situação, agora o Ibovespa ele se encontra aqui numa região de 3 resistências, que é a parte superior do canal, a média móvel de 200 passando aqui nessa região e também essa região aqui de topo. Porém, a gente vai ver depois ali que tem várias ações dando sinal de compra. Então aqui é bem provável do Ibovespa conseguir ganhar essa região de resistência e aí a gente teria que esperar aqui ele fazer um pullback para aí considerar possíveis entradas aí nas... Na verdade a gente não opera o índice em si, né? Talvez aí para quem opere índice futuro, para quem opera swing trade em índice futuro, pode estar aproveitando aí numa movimentação de pullback para uma possível entrada aí no índice futuro. Mas só para quem opera swing trade, para day trade não faz muito sentido. Mas ainda por enquanto, né, essa região de resistência, tem que esperar ele ganhar essa situação, esperar o pullback para considerar uma movimentação de alta um pouco mais limpa. Aqui o dólar ameaçando perder a região ali dos 4,92. Então o dólar aqui ele se mostra bem fraco, já vem fazendo aqui movimento de zigue-zague descendente. Agora aqui vamos ficar de olho se ele perde essa região. Caso ele perca essa região, ele vai acabar armando aqui um pivô de baixa no gráfico semanal. E aí vai ficar bem interessante para ele buscar esses alvos ali abaixo, em 4,80, 4,72, até alvos mais abaixo. As ações da Vale ainda não dão sinal de recuperação. Vamos aguardar o minério de ferro para ver o que vai acabar acontecendo lá. E aí pode estar ditando aqui a movimentação da Vale.
Por enquanto ainda padrão de continuação de baixa. Petrobras ganha aquela região de resistência que eu havia comentado, armando aqui um pivô de alta. Agora aqui seria interessante ela fazer um pullback, de preferência aqui próximo dessa região, para aí acabar indo aí para cima. Também aí para ajudar a Petrobras teria que ter aí uma alta do petróleo, e aí a gente poderia considerar um movimento um pouco mais altista para a Petrobras. Passando aqui nas ações que têm um valor um pouco menor de mercado, as ações da Trisul, ela vem naquele padrão de zigue-zague ascendente. Semana passada eu utilizei ela como exemplo, quando ela forma aqui esse pivô. É interessante a gente aguardar ele fazer um pullback, e aqui ele deixou uma situação quase que perfeita aqui de entrada nessa região. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o vídeo da semana passada, vai estar no card aqui em cima, você pode estar conferindo lá. E aí você pode estar aprendendo como operar aí nessas situações. Movimentação bem bacana da Trisul. As ações da Suzano veio aqui num padrão de pivô de alta. Inclusive aqui ele já arma aquele padrão de pivô dentro do pivô. Então aqui ele já chega próximo de um primeiro alvo, mas é bem provável dele testar a região lá dos R$ 43,73 ou até R$ 45. Suzano aí também bem bacana na movimentação. As ações da 3R Petróleo vem naquele padrão, né, de fundo duplo, e agora aqui ela já tem um pivô armado, e agora querendo armar aqui outro pivô de saída. Caso ela confirme, também vai ficar bem bacana esse movimento, tem alvo lá para R$ 40,16. As ações da Localiza também confirma a quebra aqui dessa resistência, já arma aqui um pivô de alta, movimentação bem bacana. Agora eu posso considerar essa perna aqui para cima, uma projeção de alvo, para trabalhar com alvo de fundo duplo. Aí vai ter um alvo bem interessante aí para as ações da Localiza. As ações da Intelbras naquele padrão também de fundo duplo. Então aqui eu espero que ela venha armar aqui um pivô de alta. Nessa situação aqui, como ela já deixa um candle estreito, fica interessante de repente uma compra aqui rompendo essa máxima e já estopando aqui caso ela perca a mínima desse último candle. IRB segue bem forte, quase confirmando aqui um padrão de fundo duplo, caso ele ganhe essa região. Porém aqui, como ela sobe aqui sem ter nenhum toque próximo aqui da média móvel de 20, eu vou considerar que ela está subindo num movimento exaustivo. Então ela chegando próximo dessa região de resistência, eu gostaria que ela passasse aqui um período lateral pelo menos, aguardando o toque da média móvel de 20. Nessa situação aqui já fica bem arriscado buscar por compras aí nas ações da IRB. Fleury, eu comentei que era um padrão de volatilidade. Nesse caso aqui, eu utilizei as bandas de Bollinger. Ele abriu as bandas. Eu comentei que eu gostaria que ela fizesse um pullback e realmente confirmar esse movimento. Aqui nessa situação, ela deixa um candlezinho estreito. Posso considerar que esse candle é um doji. Ele aciona a compra. E agora ele vem subindo aqui, porém é um padrão um pouco complicado aí. Esse aqui é padrão conhecido como deriva. De repente aí ela pode acabar frustrando e acabar vindo para baixo. As ações de Enalta também aqui uma possibilidade de fundo duplo. Então ela querendo armar aqui essa figura. Ainda projetando aqui candlezinhos estreitos. Mas também está bem interessante aí a movimentação da Enalta. As ações da Eletrobras, aquele padrão de Power Breakout. Posso considerar que ele já confirma aqui o padrão, tendo em vista que ele ganha essa região. Então aqui agora eu considero que ela está fazendo um pullback para continuação no seu movimento de alta. As ações da Caixa também quase bateram ali no alvo de 10,23. Por enquanto aqui movimentação saudável de pullback. É bem provável dele atingir esse alvo lá nessa região de 10,23. As ações da Cogna, elas também vieram bem forte aqui para cima. Aqui, né, eu tinha comentado que já tinha um pivôzinho. E aqui a possibilidade de um pivô maior de alta. Porém, esse candle que ela deixou hoje, esse candle aqui, ele é um gap trap. Ele é um candle que ele abre em alta, ele tenta subir, e aí ele fecha aqui num candle negativo. E ainda fechando abaixo aqui dessa região de resistência. Então aqui ele perdendo essa mínima, é bem provável dele chamar a venda e aí acabar vindo aí para baixo.
Um cara que opera muito esse padrão aqui é o Alexandre Stormer. Ele geralmente utiliza o próprio Kendo aqui projetado 1,6 para baixo. Ele faz aí uma projeção de Fibonacci do Kendo em si. E aí vai ter alvo aqui para próximo de R$2. Então aí é um padrão de armadilha. As ações da Coelce, ela continua aqui, vai subindo lentamente. A única situação que eu havia comentado é ela ser aí uma ação que não tem tanta liquidez, então fica um pouco arriscada aí de estar fazendo entrada, mas ela confirmou o padrão, segue. Então é isso. As ações da CIA, depois de confirmar aqui que ela ganha essa região de resistência, ela consegue subir, então por enquanto aí segue o trade. As ações da Braskem, eu comentei que ela não havia destaque nessa situação, só comentei aqui depois que saiu a notícia, esse movimento de alta aqui que ela teve. Por enquanto aí também nada para se fazer nas ações da Braskem. Bradesco segue na movimentação de topos e fundos ascendentes, porém agora já está próximo aqui da média móvel de 200, acaba sendo aí um pouco arriscado. As ações do Banco do Brasil confirma aquele padrão, inclusive aqui já saindo no movimento de pivô de alta. Movimento bem bacana aí para as ações do Banco do Brasil. As ações da B3 quase chega ali no alvo de 13,45. Por enquanto também movimentação saudável, bem provável dele ir buscar aquele alvo. As ações da Azul na movimentação. Aqui vocês conseguem enxergar esse padrão de ombro, cabeça, ombro invertido aqui se formando. Então aqui ele tem alvo lá para a região de 19,19. Dá para considerar até um alvo um pouquinho abaixo aqui que tem essa região de resistência. Lembrando que aqui é gráfico semanal, mas aí é um alvo bem bacana aí para as ações da Azul. De repente joga no gráfico diário e tenta buscar aqui alguma formação de pivô de alta para tentar levar nessa região de 19,19. E aqui as ações da Açaí, eu havia comentado de uma divergência, né, aqui no indicador OBV. Nessa região aqui de fundo, ela chega, o OBV está mais baixo. Nessa região ela faz um fundo mais baixo, porém o OBV nem chega aqui perto de onde foi aquela região de fundo. Então aqui nessa situação eu comentei que seria interessante buscar entradas aqui no gráfico de 60, buscar a formação de um pivô. A primeira formação de pivô que ele teve aqui, ele foi abaixo daqui da região de resistência, que era lá em 10,86, então era uma situação arriscada. Aqui uma segunda possibilidade foi essa aqui, porém, ela é aquele padrão de entrada por Pablito, como fala o André Machado, o ogro de Wall Street. Ele fala muito desse padrão de Pablito. Então aqui também ele seria uma entrada bem difícil. Então, quem sabe agora aqui pelo gráfico diário mesmo, de repente considerar aqui uma possibilidade de pivô de alta. Ainda lembrando que é uma operação contra a resistência, então é uma operação arriscada. Porém aqui pode ser que a gente esteja pegando um início aqui de um movimento de alta, caso a gente consiga acertar uma entrada aí nessa região. Então, de repente, compense o risco-retorno. E agora, passando aqui bem rapidinho nas ações para a gente ficar de olho nessa semana, começando pela VEG. A VEG aqui no OBV eu já tenho um pivô de baixa formado. E aqui eu tenho o preço querendo armar um pivô. Então aqui nessa situação ele perdendo essa região aqui de 38,80, ele vai me confirmar um movimento de pivô de baixa. Então pode ser que a VEG venha a cair aí nos próximos dias. As ações da Unipar querendo armar um pivô de alta. Aqui nessa movimentação. Tem um modelo do Didi que ele opera, ele é baseado num modelo de cruzamento de médias. E aí aqui ela está quase cruzando aqui a média móvel de 8, cruzando aqui a média móvel de 20. Eu teria que colocar aqui o indicador que o Didi usa para ver se ele estaria confirmando esse movimento. Porém, aqui eu já tenho um pivô de alta, então sem precisar utilizar lá o modelo do Didi. Ainda não formou o pivô, né? Mas de repente aí tendo um fechamento aqui acima,
ele já vai ter um pivô confirmado. E aí, se eu quiser acrescentar mais alguma coisa para assim confirmar a minha entrada, aí coloca lá o indicador do Didi e aí de repente ele esteja confirmando aí esse modelo por cruzamento de médias também. Eu não opero cruzamento de médias, geralmente eu gosto de operar ali formações de pivô, figuras gráficas, mas de repente para estar acrescentando aí pode estar utilizando. Tupi já vem aqui no movimento de pivô de baixa, aliás, pivô de alta. Agora aquela situação, de repente ela fazendo pullback aqui, aguardando aqui a média móvel de 8 se aproximar, seria uma possível entrada para tentar aí levar para alvos mais acima. Ações da SLC, eu posso considerar que ela já perde essa região aqui de suporte. Então agora eu já projeto aí novos alvos para baixo, teria alvo lá para a região de R$ 34,00. Sabesp, aqui caso ela faça um pullback, repare, eu tenho essa situação de linha de tendência de baixa, eu tenho esse movimento de impulso, agora aqui ele fazendo um pullback e armando um pivô, ficaria bem interessante a movimentação. Sanepar bem interessante aqui, que faz muito tempo que ela não consegue ganhar essa região de resistência. Então aí Sanepar ela já arma aqui um pivô de alta, né? Nessa movimentação. Porém aqui ela já andou bastante, então talvez tendo um pullback aí seja interessante buscar por compras nas ações da Sanepar. As ações do Porto Seguro, ela vem perdendo aqui, ela arma um pivô de baixa. E aqui já vem querendo perder até esse fundo aqui. Para entradas, para swing trade não tem nada, porém vai ficar interessante ficar olhando ela para day trade, como abriu bastante volatilidade. De repente a gente pode estar buscando aí talvez um possível retorno ou quem sabe até uma continuação nesse movimento. Então para day trade vai ser interessante ficar acompanhando as ações do Porto Seguro na próxima semana. As ações da Lojas Renner, caso ela venha ganhar aqui essa região de topo, ele vai acabar armando aqui um pivô de alta. Então vou continuar monitorando. As ações da Cielo, ela vem fazendo topos e fundos ascendentes, agora eu posso considerar que ela fez um pullback aqui nessa região de suporte. Era uma região de resistência, né? Depois que ganhou vira uma região de suporte. Vem testar essa região e agora já vem aqui para cima. Inclusive aqui deixou em sidebar, quem opera entradas por inside bar acionou compra hoje. As ações da Brap querendo vir num pivô de baixa. Aqui nessa situação eu gostaria que ela repetisse esse padrão aqui. Então caso ela venha ficar um período aqui lateral antes de vir perder essa região aqui também fica interessante. E aqui por último as ações da Alpargatas vem num padrão bem parecido lá com a da Lojas Renner. Então ela faz um movimento de impulso, correção. Caso ela ganhe aqui os 9,42, ele arma um pivô de alta e aí também uma possibilidade aí de reversão nas ações. Lembrando que aqui tem um gap que ficou aberto lá perto da região dos 11,80. De repente a gente pode ver ela tá voltando ali para essa região. Bem, o vídeo de hoje seria isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like. Valeu, um abraço, até a próxima.